muito a Frelimo, batemos muito de cara com a Frelimo, porque na verdade não tem feito boa coisa para este país, mas há uma coisa que nós temos que enaltecer dentro da Frelimo. Vamos perceber aqui que a Frelimo tem muitos problemas podres, mas quando se encontram dentro da sua casa, dentro da sua jaula, eles se irritam, se empolgam lá, se insultam lá dentro da sua casa, e quando saem para fora, o que trazem para nós cá fora é que a Frelimo está unida, está coesa. Mas nós sabemos que eles se insultaram lá, se bateram lá, fizeram tudo lá, lavaram roupa suja dentro da sua casa. Então, os partidos mais novos devem aprender também a lavarem roupa suja dentro de casa e não levarem roupa suja para fora, porque isso mancha aquilo que é a imagem dessa organização política. Neste caso, Podemos agora está manchado. Ouvi que o Helder vai poder processar o Podemos para poder o presidente poder justificar os valores que ele tem desviado, se isto consistir a verdade. Mas também o Podemos diz que vai poder processar o Helder porque defamou a imagem do presidente. Aqui vamos assistir uma luta. E se isto for a se efetivar, definitivamente existir esses processos, não é? Vamos ver quem tem razão de facto. Porque o Helder vai ter que apresentar evidências de que o Forquilha não declara esses valores dentro do partido e o Forquilha vai ter que apresentar evidências de que declara esses valores dentro do partido. Aqui estamos numa vertente de dito por não dito. Estamos nessa vertente de dito por não dito. Mas, por aquilo que saiu na mídia, dizer que o Podemos está a colher aquilo que ele plantou. Não é? Por aquilo que nós estamos a assistir na mídia, que o Forquilha não declara os valores, ele está a colher aquilo que ele plantou. Porque o partido Podemos é um partido que surgiu do nada. É um partido que nem sonhou, não é, que um dia estaria na posição onde está. E sempre aquele que nunca sonhou, que nunca fez nada para lá chegar, o dia que chega naquele local, não sabe valorizar o esforço que ele fez chegar ali. Nunca fez nada o Podemos para chegar naquele nível? O Podemos nunca fez nada para chegar naquele nível. O Podemos só teve a sorte, não é? A sorte dos deuses, de alguma coisa ter acontecido para que ele possa chegar até ele. Ele tem que agradecer essa sorte. Razão pela qual que o Podemos não consegue valorizar o esforço que ele fez chegar ali. Comporta-se como uma criança que não teve Xuxa, como um bebê que não passou do leite materno. Razão pela qual ele não consegue se comportar como um partido que vem para melhorar a qualidade dos moçambicanos, vem para melhorar os debates dentro da Assembleia da República, comporta-se como um partido arruaceiro. Razão pela qual Podemos, para os próximos 5 anos, nós não contamos com eles na Assembleia da República. Esta guerrilha que está a existir dentro do Podemos, eles, na verdade, estão a fazer jus àquilo que o Podemos sempre foi. Se nós formos a reparar para a campanha eleitoral do Podemos, antes do Podemos sonhar que estaria no lugar onde está, vamos perceber que o próprio manifesto eleitoral do próprio Podemos existia lá a pena de morte. Se existia lá a pena de morte no próprio manifesto do Podemos, não é? Então, este Podemos já nos elucidava, já nos mostrava que tipo de partido é, que tipo de postura partidária este Podemos teria. Razão pela qual estamos a assistir esta lufa-lufa dentro de casa do próprio Podemos. Mas volto a apelar aos partidos políticos que é muito importante que aprendam com os mais velhos, que aprendam com o MDM, que aprendam com os ladrões da Frelimo, coisas boas, porque não é por simples fato de ser ladrões que não tem coisas boas, mas que aprendam com os ladrões da Frelimo, que aprendam também com o MDM, que para estar é necessário que exista uma cultura partidária. Nós não podemos sair na rua e começar a falar do meu pai, começar a falar da minha mãe, como se eles não fossem eles que me geraram. Então, nós temos que ter esta cultura partidária dentro das formações políticas. Acha que, no seu ponto de vista, acha mesmo que, de facto, Forquilha ou a liderança do Podemos podia pegar num valor em que é público, querendo ter informações, é só buscar informações, a pessoa já teria este domínio público. Nós estamos diante de um aproveitamento político ou de uma pessoa infiltrada que quer manchar a reputação do Podemos? É exatamente isso que eu disse, Massango, que aqui nós estamos por dito, por não dito. Podemos estar nessa perspectiva de alguns infiltrados dentro da própria outra. Não são infiltrados, porque na verdade Podemos nunca teve membros. Podemos foi escolhendo pessoas na rua, nos mercados e colocou nas listas.
nunca teve membros. Então, esses que nunca foram membros do Podemos, podem, na verdade, em algum momento estarem também nesta vertente, de estarem para manchar a imagem de Podemos, mas também pode estar numa vertente de ser verdade o que está a acontecer, em que o Forquilha, na verdade, vai desviando estes fundos, não é? Como disse o Dr. Pangai aqui, houve uma notificação contra a Forquilha, houve um processo que correu contra a Forquilha, mas que depois o Forquilha foi denunciar o queixoso, e que depois ficou pendente este processo. Então, podemos estar aqui, na verdade, numa situação em que o Forquilha vai desviando fundos que iriam beneficiar o partido, não é? Mas também porque o próprio Forquilha sabe que não tem membros, também o próprio Forquilha sabe que depois dos próximos 5 anos não estará na posição em que está e vai desviando esses fundos, mas também podemos estar numa situação em que existem esses aventureiros que foram buscados nos mercados que agora estão a se rebelar contra o próprio Forquilha, porque se formos já perceber na lista que entrou na Assembleia da República, existiam lá membros que apoiavam o próprio Venâncio, existiam lá membros que não apoiavam o Venâncio, foram lá porque foram convidados, nem apoiavam o Forquilha, foram convidados para fazer parte da lista e foram deixar lá os seus nomes. E surpreenderam-se quando foram chamados para integrar a Assembleia da República. Doutor Pangai, qual é a possibilidade de termos infiltrados no Podemos e de quem sairia a ganhar, quem seria beneficiado com o nome do Podemos manchado? Eu não acho isso manchar a questão do poder. Essa deve ser a postura de qualquer membro de um partido quando as coisas não estiverem a correr bem. A democracia reza isso. Não é para colocar caixa negra de coisas más que estejam a decorrer no país, inclusivamente lesa-pátrias. Não pode. Eu estou muito mais preocupado em face desses partidos terem a coragem de poder se distribuir valores avultados desta natureza, enquanto o povo está a morrer nos hospitais por falta de medicamento básico. Isso é gatunagem. Não há que moral desses partidos estarem a receber esses valores avultados, enquanto nem paracetamol nos hospitais existem. Como seria a logística dos partidos nessa pressão? Mas a logística de quê? O que esses partidos fazem e gastam em termos de logística para poder ser que traz valor acrescentado para esses que pagam os seus impostos e entregar esse valor? Qual é o valor acrescentado que o cidadão moçambicano recebe pela prestação de Podemos, pela prestação da Renamo, pela prestação do MDM, pela prestação da Frelimo? Qual é o valor acrescentado que se reflete no próprio cidadão? É esse deles ficarem calados, de ver nossas esposas a poderem perder vidas nos hospitais por falta de luva? É essa de assistir crianças a sentarem no chão, assistir às aulas? Eu pergunto assim, o que faria com que o cidadão esteja satisfeito a pagar 466,6 milhões de meticais a esses partidos? O papel dos partidos é descartável na sociedade, no povo moçambicano? Qual é o benefício que o povo moçambicano está a ter com esses partidos? Qualquer um consegue notar. Não há benefício. Qual é? O que eles estão a defender para a melhoria de qualidade de vida da sociedade moçambicana? Os discursos que esses senhores tiram quando estão na Assembleia da República em defesa do cidadão, quais são? Estão aí pura simplesmente, quando chegam para debater os assuntos, estão mais preocupados em defender as mordomias que eles devem ter na Assembleia da República, os seus salários, os benefícios, dentre várias outras coisas. Isso aí até aprovam com coisa em conjunto, todos eles aceitam. Não há ali debate nisto. Quando chega a vez da população, dificilmente eles conseguem defender o povo. E são esses que estão a merecer os nossos impostos, deixando-nos a poder chegar no hospital e não ter medicamentos, estamos a morrer. Hoje, os hospitais não têm luvas. Mas, no entanto, esses partidos estão a se distribuir desta maneira. Uns recebem 26,6 milhões de meticais por mês.
Outros estão a receber 6,7 milhões de meticais por mês. Outros estão a receber 4. Olha, esses dinheiros todos a serem distribuídos para cada um deles e ver a população a ir ao hospital não ter medicamento básico. Onde está a moral desses senhores? Eu estou muito mais preocupado com isso. Por isso mesmo, partidos que têm esse coração não estão para o povo. Nunca, em nenhum momento, teriam pensado se é que efetivamente esse país tem dificuldades de conseguir dinheiro para comprar os medicamentos. Então que cancelassem esses valores que estão a receber. Se eles tivessem moral, não haviam de aceitar de receber esses valores todos, um total de 466,6 milhões de meticais, enquanto a população não tem paracetamol no hospital. Onde estão mesmo para defender a sociedade desses senhores? Não estão. Estão pura simplesmente para defender os seus umbigos. Quer dizer, o povo, os contribuintes moçambicanos, estão a girar em torno dos umbigos do Podemos, da Frelimo, do MDM e da Renamo. Todos nós estamos ali a cuidar desse estômago deles. E nós aparecemos, olha, isso é gatunagem. E sinceramente, isso não tem outro nome que esses partidos estão a fazer, de se distribuírem o pacato recurso que o país tem e a sociedade a morrer de fome, a morrer de falta de tratamento, de malária, entre várias outras coisas. Em Tete, nós ouvimos há dias o governador a vir dizer que mais de 1 milhão de cidadãos foram diagnosticados de malária. A maior parte deles morreram por falta de redes mosquiteiras. Enquanto a população morre por falta de rede mosquiteira adequada e eles estão a meter esses valores da Frelimo, a meter mensalmente 26,6 milhões por mês. E depois o Podemos a meter 6,7 milhões por mês. Quando eles deviam receber? Não deviam receber nada, cada partido que ele pudesse arranjar a sua maneira de funcionar. Cada partido tivesse o seu próprio recurso para funcionar e não andar a levar o pouco que a população contribui para dar para medicamentos. Agora, vão governar a quem enquanto as pessoas estão a morrer de doença nos hospitais? Vão governar a quem? Então, se eles efetivamente uniram-se para a causa deste partido, através das suas cotas, funcionem. Por favor, não retirem os impostos para os vossos partidos. Não faz sentido isso. Sobretudo numa altura dessa em que o país está de tanga. Onde está a moral desses partidos a levar o pouco que a sociedade contribui para meter no seu corpo a sua logística e assistir as pessoas a morrerem de malária nos hospitais? Não há medicamento básico. Assistirem as senhoras a poder morrer por falta das luvas na hora do parto. Isso eles têm moral de assistir situações desta natureza. Não tem coração esses partidos. Mas olha, Deus, nós em última instância temos o poder divino. O poder divino vai fazer colapsar a toda essa gente para que a justiça ela venha de fato. Tudo o que está acontecendo nos últimos dias é para poder enfurecer a sociedade. E dessa aparecerá aquele que vai trazer mudanças neste país. Todo esse cenário. Veja, por exemplo, aquela situação de ir no Estrela Vermelha, tirar as peças de viatura. Vamos debater essa questão. Mas só um cheirinho. É um barril de pólvora que está -se a semear aqui. Aqueles senhores praticaram ou não, mas a verdade foram tirados aquilo que eles estavam a sustentar. Okay. Mas ainda bem que está no ponto agora. Vamos desenvolver melhor. Ok. Ivan, olhando nessa perspectiva, o Dr. Marcelino dizia que os partidos não podem receber nada. Estamos aqui a assumir que os deputados precisam de carro, precisam de água, precisam de aquelas viaturas para poder visitar o seu eleitorado, precisam de indumentar um bom fato, um bom perfume, são representantes do povo moçambicano. A pergunta é, comunga com a ideia, Dr. Marcelino, que os deputados não deviam, os partidos em concreto não deviam receber nada, demos que os partidos precisam fazer camisetas, aquela logística toda, tem o secretariado, tem a sua representatividade em vários pontos, pagar aluguel do sítio X, que o povo moçambicano
pague aos políticos para representarem este mesmo. Massango, eu acho que o Dr. Pangai está a ser injusto nas suas palavras. E não está a fazer jus da idade para refletir a questão dos deputados na Assembleia da República. Quando estamos a comentar, temos que em algum momento deixar um pouco a emoção e paixonites do lado e analisar ao fundo aquilo que é a questão dos partidos políticos na Assembleia da República. Não existe nenhuma Assembleia da República em nenhum canto do mundo que os deputados não ganham valores. Não existe. Este é o primeiro ponto. Então, quando o Dr. Pangai, com a idade que tem, diz que os deputados na Assembleia da República não deviam ganhar valores, ele não está a ser justo. Por quê? Não está a ser justo, primeiro. Eu, quando saio de casa para a Assembleia da República, tenho que ter o sentido de estar a ir trabalhar. Vou trabalhar. Agora, podemos discutir a questão de se os valores que recebe são justos ou não, mas que não deve receber nada. O Dr. Pangai deve ser injusto. Porque ele mesmo, para estar aqui, para pôr aquele fato que pôs, teve que trabalhar e receber salário para poder pôr aquele fato que pôs. Ele vai dizer que não, eu recebo justamente o valor que recebo, mas é o meu imposto que ele paga. Eu tenho que comprar um serviço onde ele trabalha para que ele possa ter Mas dinheiro. é patriotismo ou é salário que leva as pessoas a serem políticas, no seu ponto de vista? Este é um outro assunto. Este é um outro assunto que acabaríamos o tempo da antena aqui em falar este assunto. Mas nós temos que ser sensatos e aceitar que na Assembleia da República os deputados devem ganhar dinheiro, sim. Agora, se é justo aquele dinheiro que eles ganham, esta é outra coisa. Mas também temos que ser sensatos e fazer jus da nossa idade para dizermos ao povo moçambicano que neste país tem um governo. Quem governa este país é a Frelimo. A questão que eu levantaria aqui seria: se um deputado ganha o que ganha, ou o partido ganha o que ganha, será que este país de fato tem ausência de recursos? Será? Esta seria o xixi da questão. Que será que esse país de fato tem ausência de recursos? Porque este país tem um governo, que é o mesmo governo que aprova o orçamento do Estado, é o mesmo governo que aprova o pacote para os deputados da Assembleia da República, e é o mesmo governo que deve aprovar as situações que apoquentam o povo moçambicano neste país. O Dr. Pangai falou muito de questão de medicamentos. Será que mesmo o governo não tem dinheiro para comprar medicamentos? Qual foi o orçamento que o governo aprovou para a gestão do país em todo este ano? Houve aprovação de orçamento no ano passado, no final do ano passado, aprovou esse orçamento para que o governo pudesse fazer face às situações que o país for a enfrentar. Agora, o Dr. Pangai não pode vir aqui, fechar a vista ao povo moçambicano e dizer que os deputados não podem ganhar dinheiro, porque os mesmos deputados aprovaram o orçamento do Estado. Como é que esse orçamento do Estado está a ser gerido? Como é que está a ser gerido esse orçamento do Estado? Será que a distribuição com os deputados que não fazem nada na Assembleia da República, que distribuíram, que o valor X vai para a saúde, o valor X vai para a polícia, o valor X vai para o Ministério X, será que esse valor foi alocado para esses ministérios? Como é que está a ser gerido este valor? Então, não podemos fechar o olho aqui ao povo moçambicano. Agora, também tenho que dizer aqui, e talvez dar um pouquinho só de aula ao Dr. Pangai, que este país é um país que funciona na base da democracia. Gostamos nós ou não, mas este país funciona na base da democracia. Funciona na base da maioria. E na Assembleia da República funciona assim. E sempre funcionou assim. Frelimo com 170 e alguma coisa. Sempre deputados. Frelimo com 170 e alguma coisa deputados, agora acoplado a Podemos. Porque Podemos é uma Frelimo em miniatura. Acoplado a Podemos. Já vimos Podemos a discordar com a Frelimo na Assembleia da República. O Podemos começou a discordar com a Frelimo quando a população veio vaiar o próprio Podemos, depois de ter aprovado muita coisa que a Frelimo apoiou. A Renamo também, com o Sufo Mamad, atrelou-se também à filosofia de Podemos. Mas nós podemos ir à Assembleia da República e ver os debates acesos que aconteceram lá. Quantos debates o MDM apareceu aqui a denunciar a questão de malabarismo que a Frelimo fazia? Por exemplo, a questão da doença que o ministro da Saúde havia inventado com relação à Nampula, que existia uma doença crônica que estava incluída em Nampula e que tinha que se mandar fundos para lá. E o MDM fez dizer que não, em Nampula não tem nenhuma doença crônica. No final, o ministro da Saúde veio admitir que na verdade não existia nenhuma doença crônica, era um falso alarme. Quantos debates o MDM levantou aqui para defender o povo? Se formos a reparar,
para a questão da abertura do ano político agora na Assembleia da República, ir pegar o discurso do Bismarck, o chefe da bancada, vai perceber que o assunto que o Dr. Pangai está a falar aqui, de questão de ausência de medicamentos, não é? A questão de rápidos no nosso país, o Bismarck levantou no seu discurso. Mas vamos lá, agora em questões democráticos. Será que ao discutir esses assuntos o MDM passa? Não, o MDM não vai passar ao discutir esses assuntos, porque existe uma maioria absoluta. Que no final, quando se chega ao consenso, tem que se votar. Quem vota? Agora, quando o doutor Pangai aparece aqui a dizer que os deputados lá nós estamos a encher os estômagos daqueles deputados, isso não é verdade. Eu diria ao doutor Pangai que ele é quem é irresponsável. Irresponsável por quê? Ele é responsável porque ele, quando chega o momento das eleições, assim como outros concidadãos que dizem que a Frelimo é lixo, é aquilo, quando chegam lá vão votar a mesma Frelimo. Eu sempre digo aqui que enquanto nós não criarmos um equilíbrio na Assembleia da República, vamos continuar a assistir este jogo que temos de assistir aqui. Venha qualquer partido que vier, venha qualquer partido que você for amar e aparecer na Assembleia da República. Enquanto a Frelimo continuar a ser a maioria, enquanto a Frelimo continuar a fazer jogos políticos dentro da Assembleia da República e conseguir desviar alguns deputados e apoiar a própria Frelimo, nós vamos continuar a ter o que estamos a assistir aqui. Não tem nada a ver com valores. Agora, vocês estão estranhos que não votaram na Frelimo e questionarem como é que foi feita a partilha dos votos, conforme dizia o Dr. Marcelo na outra intervenção, que os do MDM foram ali à porta estreita com um número de deputados, saíram com outro número de deputados. Renamo também foi com um número de deputados, saiu votou com outro número de deputados. É justo dizer que as pessoas, Dr. Marcelino e as pessoas votaram na Frelimo, os partidos, enquanto tivemos esse cenário que o Trot tinha apontado, Dr. Marcelino? Massango, nós podemos trazer aqui a questão de roubo de votos. Não é questão de roubo de votos, que houve roubo de votos e tudo mais, mas há uma verdade aqui. Nós outros, no momento das eleições, nós dissemos ao povo moçambicano que não se enganem com a coligação Venâncio Podemos. Okay. Dissemos isso, não se enganem. Eu tenho uma certeza. Houve esse aviso? Houve esse aviso. Nós dissemos isso. Qual era a base de até dizer para as pessoas não se enganarem? Porque nós sabíamos a gênese do Forquilha. Forquilha foi comandante em chefe da minagem desse país, na época. Fazia parte do braço da Frelimo. Ele é que conhece esse território em termos de minagem. Quando começou a desminar-se esse país, o Forquilha que esteve em frente da desminagem desse país. Recebia ordens de quê? Da Frelimo. A Forquilha é uma Frelimo que saiu é uma Frelimo que saiu do seu pai. O ter desvinculado da Frelimo quer dizer que não continuava a ser Frelimo. Se ele desvinculou-se, criou seu próprio partido, sinal de que alguma coisa que ele não se identificava no seio da Frelimo. Vamos lá ver como cria-se Podemos. Podemos cria-se porque o Samito Júnior, não é? Queria criar a sua formação política. Samito Júnior cria o Podemos e depois é impedido de dar continuidade com este Podemos. Para onde é que voltou o Samito Júnior? Para a Frelimo. Acha que todos aqueles que foram para lá, que continuaram a levantar este bebê, não continuaram na Frelimo? Continuaram. Mas já não podiam desfazer o que eles já haviam criado. Nós demos o alerta. E muitos, tenho certeza, a Frelimo pode não ter ganho essas eleições, mas tenho certeza que muitos foram votar no Podemos. E votando no Podemos, deram legitimidade à Frelimo. Por isso que os membros da Frelimo na campanha diziam: votem no Podemos. Estamos a gostar. Votem. Estamos a gostar. Diziam isso na campanha. Não estamos preocupados com o Podemos. Estamos preocupados com o MDM. Estamos preocupados com a Renamo. Mas não estávamos preocupados com o Podemos. Estávamos preocupados com a Renamo. Mesmo estando o Venâncio no Podemos, não estavam preocupados? Não estavam preocupados com o Podemos. Porque sabiam que o Venâncio iria ser afastado do Podemos. E o Venâncio não sabia disso, um homem esperto, inteligente, que ele não sabia. Por que foi ao Podemos, mesmo depois do Rorovite ter mostrado que não tinha essa visão? Massango, eu acho que eu disse aqui, nesta mesma casa, uma vez, que eu não sei como é que o Venâncio, com tanta inteligência que tem, não teve conselheiros de lhe mostrarem que está caindo numa lama. Vimos Raul Novite. Raul Novite mostrou-se aqui e o povo partiu para cima do Novite. Ouvi dizer que não, Podemos é uma linhagem diferente. O Novite disse isso, mas
Quem odeia o Venâncio? Não é o 90. 90 é um convidado do Venâncio. Os que odeiam o Venâncio não eram 90. 90 apareceu a dizer aqui que Venâncio não entra onde você está a ir. Mais vale você ir no MDM, ir nas outras formações políticas, mas não entra aí. Porque isso é uma cova de ladrões. Tem cobras aí. Não entra. Ele insistiu entrando. E entrou. E hoje vem chorar. Agora, vamos lá na questão de partilha. De uns foram, depois voltaram com 2 assentos, outros foram, voltaram com 3. Massango, os resultados que o MDM teve na província de Maputo não são aqueles. A Fátima Mimbiri entrava na Assembleia da República. O MDM teria, na Assembleia Provincial, na província de Maputo, 8 a 9 deputados. Mas por causa deste roubo que a Frelimo fez, retirou os assentos do MDM na Assembleia da República. A única coisa que o MDM fez foi apresentar evidências de que eu fui roubado. O MDM fez isso. Isso foi público. O MDM instruiu processos, porque é o único partido que sabe discutir os assuntos de forma democrática, de forma diplomática. Instruiu processos e mostrou que ele foi roubado. Agora, o MDM foi devolvido aquilo que era de direito? Não foi devolvido aquilo que era de direito. Foi dado aquilo que eles acharam que deviam dar ao MDM. Aí o MDM ganha os seus assentos. Que não são todos. E conformou-se com isso? Não conformou-se, Massango. Mas mesmo o Venâncio, que supostamente dizem que tinha ganho, está a governar o país? Não fomos investir o Venâncio no Estrela Vermelha como presidente desse país? O Venâncio não tirou nova bandeira agora? Está a circular essa bandeira? Olha a bandeira que ele usa nas suas lives. Não é a bandeira da República de Moçambique que tem ali a enxada, a arma, não é essa bandeira que usa? Usa a bandeira que ele criou? Não, Massango. Porque este país, querendo você como não, este país está a ser controlado, tem lei. Então, eu acho que... Ok, eu quero esclarecer o seguinte aspecto. Parece-me que aqui nós acabamos sendo do objeto de análise. A análise nossa é de valores que são dados aos partidos políticos. Mas doutor Pagaia, quem saiu do objeto, o primeiro foi o senhor que saiu do objeto. Okay. Primeiro foi o senhor que saiu do objeto. Eu hoje só fiz o que o senhor faz normalmente aqui nesse debate, que é sempre pegar pontas soltas aos debates. Não pega pontas soltas aos debates, nós também sabemos fazer isso. Então está aqui a dizer que o dinheiro... Ok. Deixa eu meu tempo agora. Sim, peço. Quando ele estava a falar, eu calei. Ok, prossiga. Não é só tempo, me cortaste, doutor Pagaia, não é só tempo, me cortaste, não é só tempo, me cortaste. Ivan, então está aqui a dizer, só para concluir, Ivan, então está aqui a assumir que os partidos devem receber dinheiro. É isto que está aqui a dizer. Os partidos, Massango, devem receber dinheiro sim, porque naquela casa estão aí trabalhar. Ok. Agora, se os valores são justos ou não, este é outro debate. Passivo. Doutor Pangai, tenha bondade. Vamos destrinçar uma coisa. Nós temos duas componentes. Não estamos aqui a discutir salário dos deputados. Nós estamos a discutir valores que os partidos recebem. Os partidos recebem um valor, os deputados têm salário. O deputado, quando está lá, tem aquilo que chama de salário base, tem aquilo que são despesas de representação, que também recebe, tem aquilo que são compensação salarial. O deputado tem essas 3 componentes que no fim constituem o seu salário mensal. Fora os milhões que o partido recebe. Fora do valor que o partido recebe. O que nós estamos a discutir aqui, não estamos a discutir o salário do deputado. Estamos a discutir o porquê do Podemos estar a receber 6,7 milhões de meticais por mês, para além dos salários que cada um dos deputados também recebe na Assembleia da República. Nós não estamos a discutir o salário do deputado. É essa a questão que estamos a dizer. O que a sociedade ganha pelo Podemos? Ainda que podemos dizer que aqueles deputados que estão lá
dão alguma contribuição, porque esses já recebem lá na Assembleia. Já estão a receber seus salários lá. Salários chorudos estão a receber. Para além dos salários que os seus deputados recebem. E esses deputados, inclusivamente, cada um deles tem alguma contribuição que dá ao partido. E o próprio partido também recebe um valor extra do Ministério das Finanças. Por que o governo faz isso? Não bastava pagar aos deputados? Pagar só aos deputados, não basta isso? E para além disso, estamos a falar que esse deputado tem salário, tem despesa de representação, tem compensação salarial. Tudo isso a sair do bolso do cidadão. Qual é a moral que esse governo tem relativamente a essa questão? Agora está a dizer que o culpado de tudo isso é o próprio cidadão que colocou essa gente no poder. Então significa que está a dizer de que as eleições que estão a decorrer no país são justas, livres e transparentes. Se você procurar saber ao cidadão comum, será que vai concordar com esse pronunciamento de que quem colocou o poder que em Moçambique é o próprio cidadão? Por que tivemos as manifestações? Por que hoje se contesta os resultados das eleições? É porque efetivamente o próprio cidadão não concorda com os resultados das eleições. Agora mesmo estava a dizer que MDM ele teve muito mais assentos em relação àqueles. Agora, numa situação dessa, será que o MDM está bem representado em Maputo? E como é que aqueles que supostamente elegeram o MDM e que depois não viram os assentos refletidos, como é que estão a refletir? A dizer, será que são eles que efetivamente colocaram os lugares na província de Maputo? Então, é essa questão que nós temos que estar... Eu, sinceramente, não concordo com os valores que estão sendo entregues aos partidos, a essa distribuição dos partidos. Acha que as atividades partidárias, a gestão de um partido, justifica Frelimo, 300 milhões, MDM, não, MDM são 14, a Mona Matraçoa. Os valores eu tenho aqui, valores que estão a receber. Podemos, 80 milhões. Estamos a dizer, vamos falar de valores mensais que esses senhores estão a se distribuir. Renamo 52 estão a receber, eles, Frelimo mensalmente está a receber 26,6 milhões de meticais. É partido, não são deputados. O partido Podemos está a receber 6,7 milhões não, de podemos meticais. Dizer anualmente, Dr. Marcelino. Não. Okay. Esses valores são mensais. São mensais, ok. 6,7 milhões de meticais mensalmente. Renamo está a receber mensalmente 4 milhões de meticais. MDM está a receber 1,24 milhões de meticais mensalmente. Para além dos deputados que esses senhores têm na Assembleia estarem a receber o salário, estarem a receber subsídio de representação, estarem a receber subsídio de compensação salarial. E isso tudo a tirar do imposto do cidadão. Então não justifica-se isso para as despesas do partido? Com 4 milhões mensal. Do Rovon, tem lá várias delegações, tem corrente elétrica. Mas acha que isso é o cidadão que tem que suportar? Quem deve suportar? Não, os próprios partidos. Os próprios partidos deveriam estar a sustentar a sua máquina, exceptuando o representante do povo que estará na Assembleia da República. Esse sim o povo devia pagar salário. Mas representações de construir gabinetes, não sei lá o que, dos partidos, isso ser da responsabilidade do cidadão, eu não concordo com isso. Eu não concordo. Que eles trabalhassem para conseguir assento parlamentar. E quando conseguirem ter aqueles que vão representar o povo, porque foram eleitos pelo povo, esse povo tem sim o direito de os pagar salário, porque colocou a eles como seus defensores. Então seus impostos devem pagar a esses. E esses, por sua vez, deveriam tirar parte daquilo provavelmente que estão para sustentar a máquina do partido. Para sair desse tema, Dr. Pangai, mesmo a última questão. Com esta confusão, esta agitação, esta guerra no Podemos, será que isto prejudica Podemos? Vai pôr em causa
a reputação, o nome, os resultados que podemos poder obter daqui a 3 anos, 2029, as próximas eleições? Olha, eu não estou interessado na reputação de nenhum desses clubes de amigos. Esses clubes de amigos de reputação já não têm. Não tem Frelimo, Renan, Poder, nenhuma. Manamola, tudo isso não tem reputação. Não tem reputação pelo fato da população, do povo, não ter valor acrescentado pela existência desses partidos. Se houvesse... Não agregam valor ao povo. Claro, qual é o valor que você hoje, a população pode levantar como bandeira de que os partidos, eles estão a defender o povo? Distribuem camisetas, às vezes abrem furos de água quando vão fazer visita, ajudam a Não caminhar é o povo. partido que abre furos. Quem abre furo é o governo através dos nossos impostos. Não é partido. Partido não constrói nada. Fiscalizam hospitais. Vimos o deputado Ivan fiscalizam hospitais. Olha, qual é o valor acrescentado que essas visitas que eles trazem? Os hospitais continuam sem medicamentos, os hospitais continuam sem infraestruturas adequadas. Qual é efetivamente? O problema é o resultado que esses partidos devem trazer para a sociedade. Eu não consigo notar efetivamente o valor acrescentado que esses partidos trazem. Não podemos confundir com o investimento dos impostos na construção de uma escola, a pensar que a escola foi construída por um partido, a ponte foi construída por um partido. Não. Então, o furo de água que Podemos deu na beira é o próprio dinheiro do povo que recebem e foram fazer o furo para eles. Esses 6,7 milhões de meticais que recebem mensalmente, estão a fazer o que com eles? Alguma vez gostaria de ver o Tribunal Administrativo a poder pedir prestação de contas que cada um desses partidos, do valor que eles recebem mensalmente, aplicaram para quê? Esse é um TPC que o Tribunal Administrativo deve trazer. Ok. Que esses partidos devem apresentar justificações com relação aos valores que eles recebem mensalmente. Não pode acontecer. Nós não podemos. Olha, aquele dinheiro sai do imposto da população. Não é uma coisa fácil. 26,6 milhões em cada mês o Partido Frelimo está a receber. 6,7 milhões em cada mês Podemos estar a receber. 4 milhões Renamo está a receber mensalmente. 1,25 milhões em cada mês MDM está a receber. Está a fazer o que com esse dinheiro? O Tribunal Administrativo nos traga relatórios de utilização desses valores de cada um dos partidos. Ok. Mesmo de uma forma rápida, para passar para outro tema, será que a reputação do Podemos, o nome do Podemos, com esta confusão que estamos aqui a vivenciar, põe-se em causa, os resultados podem não ser lá muito bons, ou melhor, está-se a projetar. Aquela máxima de quanto mais se fala de uma organização política ou de uma situação, mais vai se tornando algo patente na mente das pessoas. Aquelas pessoas indecisas vão chegar lá na urna, porque andaram a ouvir falar de Podemos, vão logo lá dizer eu aposto no Podemos. Acha que com este embrolho que estamos aqui a vivenciar, põe-se em causa ou agrega valores ao próprio Podemos? Já disse Massango, Podemos é um partido que nunca existiu, que só apareceu do nada. Eu tenho quase que a certeza que Podemos, nas próximas eleições, não estará mais na Assembleia da República. Mesmo com dinheiro? Porque tem dinheiro Podemos agora, está a receber dinheiro. Tem dinheiro, mas não tem eleitores. Tem dinheiro, mas não tem eleitores. A não ser que a Frelimo, com a roubalheira que tem, consiga manter o Podemos lá como seu braço. A não ser isso. Há essa possibilidade? Os votos, às vezes, a Frelimo distribui na secretaria. Há essa possibilidade. O MDM, a Renamo, o próprio Podemos, o que colheu, não é aquilo. Senão o Venâncio estaria no poder, como dizem que ele ganhou, senão estaria lá. Não é aquilo, então. Já que dizer que o Podemos, já dizer o que é o Podemos para a Frelimo, a priori. Dizer que Podemos parece ter uma sucursal da Frelimo. Sim. Então, sendo sucursal da Frelimo, querendo a Frelimo pode manter Podemos na Assembleia da República? Pode manter. Enquanto a nossa lei eleitoral não for robusta, enquanto a nossa lei eleitoral não mudar do figurino que tem, em que a Frelimo controla através da maioria, porque a nossa lei eleitoral coloca o partido no poder, não é? Com a maioria mesmo na CNE, com a maioria no STAI, em todos os órgãos. Enquanto isso não mudar,
É possível que a Frelimo consiga manter o Podemos lá. Nós temos que mudar a nossa lei eleitoral. Tem uma comissão técnica, tem esse diálogo inclusivo. Pode mudar ou não vai mudar com o diálogo? Que este diálogo consiga trazer a mudança da nossa lei eleitoral para o bem do cidadão, para o bem do povo moçambicano. Porque só com a mudança da lei eleitoral é que nós teremos eleições livres e justas neste país. Porque mesmo a própria Frelimo não tem legitimidade para estar a governar este país, mas está-nos a governar. Acredito que com eleições justas e livres neste país, a Frelimo deixa de ser governo neste país. Deixa, isso não resta dúvida. Deixa de ser governo nesse país. Mas antes de terminar, eu gostaria de parabenizar ao Dr. Pangai, porque parece que o Dr. Pangai depois encontrou-se nos seus próprios debates. Inicialmente dizia que os deputados não deviam ganhar nada na Assembleia da Não foi República. isso que eu disse. Nós estávamos a discutir, enquadrou-se nos seus dos debates. partidos. Estávamos a falar do valor que os Está de partidos parabéns, recebem. está de parabéns, Dr. Pangai. Não por foi isso. nada disso. Está de parabéns, Dr. Pangai. Nós por isso estávamos que a conseguiu discutir valor dos enquadrar-se. partidos, não dos deputados. Tudo bem, Dr. Pangai, Ok. tudo bem. Está de Vamos parabéns assim. porque conseguiu se enquadrar no debate e trazer à tona aquilo que, na verdade, é o cerne do nosso debate, não é? Que são os valores que os partidos políticos recebem na Assembleia da República. Ok. Que, na verdade, esses valores que os partidos políticos recebem na Assembleia da República, nós até podemos criticar os próprios partidos que recebem. Nós temos um governo nesse país, volto a repisar aqui que nós temos um governo nesse país. Este governo tem que saber, não é, quais são as prioridades. Mas também nós temos um orçamento de Estado, que volto a repetir, que foi aprovado neste país. E foi aprovado pelos mesmos deputados que o Dr. Pangai disse que não fazem nada. Esse orçamento foi aprovado reparando para as dificuldades, não é? E para as prioridades que o país tem. A minha questão é, o valor do orçamento de Estado que foi aprovado, para onde é que foi esse valor? Porque não faz sentido para mim recuarmos agora para os valores que os partidos políticos recebem, para os valores que os deputados recebem. Não faz sentido para mim, porque houve um valor que foi aprovado do orçamento de Estado que era para suprir essas necessidades. Os valores que os partidos políticos recebem já existiam e também foram aprovados nesse orçamento de Estado, o mesmo valor. Então, não faz sentido para mim agora discutirmos esses valores. Por quê? Agora, que os valores são rochuchudos, seria um outro debate. Mas temos um orçamento de Estado que foi aprovado, Governo da República de Moçambique. Estamos a pedir usar o valor aprovado no orçamento de Estado para equipar os hospitais. Porque nossos irmãos estão a morrer nos hospitais. As crianças, as mamanas com grávidas estão a dar partos sem anestesia nos hospitais. Mas temos um valor que os deputados na Assembleia da República aprovaram. Para onde que foi esse valor? Não estava incluso ali 13º. Então houve 13º extra para as duas contas. Ok, passando para outro tema. Desculpa, só para esse ponto. É o seguinte, o orçamento do Estado foi aprovado com valores de ninharia para os setores, para o desenvolvimento da sociedade. Porque os deputados, eles quiseram levar a maior fatia para eles. Essa é a razão que vocês estão Os deputados tentaram levar a maior fatia Os para eles. deputados discutem mais para as suas mordomias do que para o interesse da população. Os valores que eles aprovam para os setores sociais são extremamente baixos em relação aos valores que eles devem receber. E esta é a razão que aquilo que eles aprovaram, para além de não cobrir as necessidades, ainda há o fator corrupção que está lá. Não podemos descurar essa questão. Ok. Aqueles senhores estão ali só para discutir seus interesses. Por isso estamos a falar aqui, eles têm subsídio de representação, têm compensação salarial, têm o próprio salário. Aprovaram para eles isso aí. Vai lá ver qual é o orçamento que eles aprovaram para o setor de saúde. Qual é o valor que eles aprovaram para o setor de educação. Ninharia. Mas para ele, um orçamento de churudo. E é por essa razão que eu não concordo plenamente. Mesmo com o quantitativo de salários que eles já aprovaram para eles. Também não concordo. Mesmo Mas passando vamos deixar essa questão de quantitativo de salário de deputado. Por que que se entrega aos partidos esses valores avultados? Mas, Dr. Pangai, mas mesmo passando deste assunto, pois, embora não está alinhado aqui neste assunto, olhando aqui em linhas gerais, estamos aqui a falar muito de deputados, pois, embora o tema nos leva a ir para os partidos políticos. No país, pois, embora esta questão não está mesmo associada aí, no país, quais são as áreas que recebem mais, que vamos dizer que esses senhores aqui estão
comer com boca, estão a comer dinheiro, estão a receber um valor elevado. Porque muitas vezes parece que olhamos para os deputados, são os únicos que estão aqui a usufruir, estão a oferir um bom dinheiro. Quais são mais ou menos as áreas Olha, que temos vários PCAs, os presidentes do Conselho de Administração das instituições públicas. Estão a receber 2, 3, 4 milhões mensalmente. Quem aprova esse salário? Ouve lá, são os próprios partidos que estão lá, são eles que aprovam isso. Os partidos da Assembleia da República aprovam. Como os partidos lá na Assembleia da República aceitam que o governo esteja a pagar uma pessoa só como presidente a 2, 3 milhões. E eles assistiram a isso. Se eles estivessem efetivamente a representar o povo, não iriam permitir que um PCA recebesse 2, 3 milhões. Mas como não representam o povo, estão ali, conseguiram defender seus interesses, o dinheiro vai caindo nos seus bolsos dia após dia, que o cidadão se dane. Okay. Então é isso que nós estamos a ter. Então, há uma elite que ganha bem aqui, deputados, PCAs, temos deputados, ministros. temos PCAs, temos esses presidentes não representantes do executivo, dentre vários outros. Existem esses indivíduos. Quem deveria desfriar isso? Vamos poder abordar melhor sobre essa questão de coisa. Não sei se vamos ter tempo sobre aquela questão da recolha dos bens lá. Temos só 5 minutos. Quem deveria desfriar isto, Ivan? Esse dinheiro que temos salário mínimo, mas não temos salário alto. Quem deveria desfriar isto aqui, colocar um travão? Massango, quando estivemos a debater aqui o assunto do FMI, eu disse aqui que o governo deve reduzir gorduras na sua máquina. Porque o governo tem uma máquina muito dispendiosa. Esta é uma verdade. Mas há uma coisa que nós não podemos negar aqui. É que mesmo com essa máquina dispendiosa, o governo aprovou um orçamento de Estado. Para mim, para um governo que tem uma máquina dispendiosa, uma máquina que só suga o erário público, percebe? E ainda mesmo assim aprova um orçamento de Estado, eu não quero acreditar que este governo aprovou um orçamento de Estado sem reparar para as necessidades de cada ministério. Sem reparar para aquilo que cada ministério precisa para fazer face à situação que é necessária naquele momento. Eu não quero acreditar nisso. Agora, que nós temos um governo que tem uma máquina gorda, isto é visível. Ninguém nega isso. Mesmo uma criança que acorda hoje, que nasceu hoje, sabe disso. Que o nosso governo, temos um ministro, por exemplo, quando é que recebe um ministro? Vamos sair dos deputados. Quando é que recebe um ministro? Só a máquina, o carro que usa o ministro. O combustível que ele põe para o carro que nem compra. Não compra o combustível? Não compra combustível, só vai para as bombas, vai abastecer. Para mim, o ministro devia comprar seu próprio combustível. Aliás, ele não vai, o motorista vai abastecer. Exato. Para mim, o ministro tinha que, com o dinheiro que ele recebe, comprar o combustível. Com o dinheiro que ele recebe, comprar a alimentação. Que seria um outro debate que queríamos levantar aqui, Massango. Temos que criar esse debate, vamos discutir aqui eventualmente esse debate. Temos que discutir isso. Agora, vamos ao segundo tema. Como é que olha para a operação do CNIC, Polícia da República de Moçambique, nomeadamente a Praça de Touros,